Tic-Tacers, hoje decidimos pegar algumas de nossas melhores creepypastas. Neste caso, trouxemos alguns personagens que parecem ser os mais doces, mas eles nos surpreendem com histórias aterrorizantes. Deixamos vocês com Lifeless Lucy, Lazari, Lulu, Yukiona e Bloody Angel. Esperamos que gostem. Dizem que há algum tempo um cadáver enforcado de uma mulher apareceu no meio da floresta. Era Loretta Swan, uma mãe solteira que havia deixado apenas uma filha, a Lazari. Ao lado do corpo estava um papel com uma carta de despedida que dizia o seguinte: Minha querida Lazari, ao ler esta carta, você terá muitas perguntas sem respostas. Espero que um dia você possa me perdoar pela dor e pelo sofrimento a que te sujeitei. E acima de tudo, por deixá-la sozinha de agora em diante. Estou lutando há muito tempo e a loucura está consumindo a minha mente. Mas antes de ir, quero que você saiba toda a verdade. Você sabe que sempre eu fui muito religiosa e dedicada a cumprir a graça de Deus. Nunca questionei, nem mesmo quando descobri que era estéril e não poderia ter filhos. Eu simplesmente continuei desejando encontrar o amor em um homem bom e justo. Um dia eu estava na biblioteca lendo alguns livros, procurando citações para um discurso, e tive a sensação de que alguém estava me observando. Foi a primeira vez que o vi. Ele era o homem mais bonito que já conheci, e ele tinha uma aparência brilhante e atraente. Cruzamos alguns sorrisos, até que finalmente me aproximei e nos apresentamos. Seu nome era Evan Harrison. Logo depois que começamos a sair, eu quase confessei que estava apaixonada. Era inevitável, havia algo cativante nisso. Em algum lugar entre o real e o divino, confiei a minha vida e os meus segredos a ele, embora ele nunca quisesse falar sobre si mesmo. Eu sabia que eu era estéril, mas ainda assim ele me convenceu a tentar ter um filho que eu tanto queria. Conseguimos, engravidei e comecei a pensar que era um milagre. Então eu tive você, Lazari. E você tinha o mesmo jeito divino e cativante do seu pai. Mas pouco a pouco, tudo se transformou em algo obscuro e maldade. Evan me abandonou e desapareceu de repente, sem explicação. Apesar disso, segui em frente. Você cresceu feliz comigo. E a cada dia eu te amava mais. Tudo mudou no dia do seu 4º aniversário. Sua aparência sedutora se transformou em algo maligno. Seus olhos não refletiam mais a inocência e agora eles tinham um brilho vermelho, como o fogo do inferno. Comecei a me preocupar e a pesquisar um livro sobre religião, uma explicação do que estava acontecendo com você. Um dia, enquanto estava em casa lendo, ouvi alguns gritos horríveis no quintal. Corri para fora e vi você atacando o nosso vizinho caído no chão, mordendo e o devorando como se você fosse um cachorro faminto atacando a sua presa. Até o seu corpo havia sofrido mutação. Você tinha garras e cascos, dentes pontudos e uma abertura estranha no peito. Como uma segunda boca. Quando eu te chamei, você voltou à sua forma normal e correu para me abraçar com lágrimas nos olhos. Eu não podia permitir que isso fosse descoberto e a minha Lazari fosse tirada de mim. Então me livrei do corpo e acorrentei você no porão. Passei noites sem dormir investigando e finalmente encontrei uma resposta. Zalgo. Seu pai é um demônio e eu me entreguei a ele para ter você. E o pior é que agora você está se transformando em um ser sombrio, perdendo seus sentimentos. É por isso que me tranquei no porão com você e fiz o melhor para expulsar esse mal de você. Todos os ritos e sofrimentos pelos quais te fiz passar foram apenas para te fazer voltar a ser a doce menina de antes. Mas eu estava machucando muito você com aqueles exorcismos e estava me machucando também. Eu até tentei procurar Zalgo e falar com ele, mas não atendeu às minhas ligações. Maldito seja 1000 vezes por destruir a minha vida e da minha filha. Agora ele quer pegar você e usá-la através de mim, mas não vou deixar. Então me escute, Lazari. Corra o mais longe que puder. Esteja sempre alerta e não confie em ninguém. Eu te amo e sempre vou te amar. A pequena Lazari, de 8 anos, olhava para o cadáver de sua mãe, abraçando seu ursinho de pelúcia. Agora ela estava sozinha e não tinha para onde ir. Ela começou a vagar pela floresta até que encontrou uma figura estranha. Um homem alto, sem rosto, vestido com um terno e rodeado por tentáculos que saíam de suas costas. Ela queria conhecê-lo e ser sua amiga, então ela estendeu a mão. E o homem a levou com ele. Lazari Natalie Swan é a protagonista da história em quadrinhos A Eat Pasta for Breakfast. É híbrida entre humano e demônio, denominado Zalgo. Ela foi encontrada por Slenderman em uma floresta e mora em uma casa com mais histórias assustadoras.
Às vezes, ela se transformava involuntariamente e atacava outros seres sobrenaturais para devorá-los, mas nunca humanos. Você só consegue ver diferentes tons de vermelho, não pode perceber nenhuma outra cor. E nas costas tem várias cicatrizes bem marcadas, de quando a sua mãe tentou expulsar o demônio do seu corpo. No entanto, como qualquer menina de 8 anos, ela também gosta de brincar, pintar e estar perto das pessoas. Ela se dá muito bem com a Lulu, que é como sua irmã mais velha, e está secretamente apaixonada por Jack Ailes, um amor doentio porque ela também come suas vítimas. Mas isso só acontece quando ela está em sua forma humana, a mais inocente e inofensiva. Quando ela ataca, ela assume sua forma faminta, na qual se comporta de forma selvagem. Ela age como um animal tentando caçar uma presa, sem nenhum tipo de afeição. Quando ela retorna ao seu estado humano, ela não consegue se lembrar do que aconteceu e se arrepende. Ela também tem uma terceira forma, o Zalgo, que raramente assume. Por sorte, visto que é seu estado mais violento e letal, onde mostra sua verdadeira essência demoníaca. Era um maravilhoso dia de sol. Uma menina loira chamada Lucy estava brincando com suas 2 amigas no jardim de sua casa. Elas ficavam perguntando sobre sua festa de aniversário, que estava muito próxima. Ela falava com orgulho de como tudo seria perfeito. Muitos amigos viriam, o bolo seria um red velvet com 4 camadas e ela usaria um lindo vestido azul. Um carro parou na garagem e Alex, o jovem mordomo pessoal de Lucy, saiu dele, que o trouxe com precisão. Ele olhou para as meninas com ressentimento. Ele realmente odiava seu trabalho, receber ordens de uma menina mimada. Lucy, animada, foi correndo em sua direção pedindo que a deixasse experimentar o vestido. Com um sorriso forçado, ele respondeu que sua mãe havia proibido, mas Lucy insistiu sem parar. Cansado de tudo, Alex decidiu implementar o plano que vinha preparando há semanas. Acompanhou Lucy até o quarto para experimentar o vestido enquanto esperava do lado de fora. Um pouco depois, a menina apareceu e estava encantada. Quando ela estava prestes a mostrar às amigas, Alex a pegou pelo braço e a arrastou para dentro do carro, sem dar tempo para ela reagir. Ele a colocou no banco de trás e saiu dirigindo de casa. Não se preocupe, você vai adorar a sua nova casa. Assustada, Lucy não tentou fugir por medo de se machucar. Em um cruzamento isolado, Alex encontrou outro homem um pouco mais velho, na casa dos 40 anos, forte de aparência desleixada. Esse é o Christopher Gray. De agora em diante você trabalhará para ele. Aproveite sua nova vida. Alex ficou contando um maço de notas enquanto Lucy partia soluçando, na parte de trás de uma van. Na casa de seu novo senhor, Lucy cuidava de todas as tarefas. Ela trabalhou dia e noite sem descanso e sua aparência se deteriorou. Sua pele estava pálida, olheiras, e ela estava coberta de sujeira, com um lindo vestido azul esfarrapado. Ela estava fazendo o possível para não incomodar Christopher. Limpava o chão, cozinha, lavava roupa, enquanto ele se dedicava apenas a comer, beber e dormir. Mas Lucy não parava de pensar na forma de como escapar dali. Ela sabia que a porta da frente estava sempre trancada com a chave e precisava ganhar tempo para procurá-la. Um dia ela encontrou os remédios de Christopher, onde havia alguns comprimidos que podiam causar um sono profundo. Ela começou a colocá-los na comida, até encontrar a dose perfeita para dar tempo suficiente de realizar seu plano. Seu aniversário chegou e ela só conseguiu pensar no quanto sentia falta da sua família e também dos amigos. Ela decidiu que aquele seria o dia. Depois de comer, Christopher adormeceu e ela procurou a chave pela casa. Vasculhou os armários, gavetas, mas sem sucesso. De repente, ela teve uma ideia. Ela voltou para a sala de estar, onde Christopher estava dormindo, e verificou cuidadosamente seus bolsos. Por fim, ela encontrou uma chave, mas era menor do que a fechadura da porta. Ela olhou ao seu redor e testou uma das gavetas do armário. Ela conseguiu abri-la, e dentro encontrou outra chave maior e um álbum de fotos. Tinha uma infinidade de retratos de crianças, todas parecendo assustadas. Ela continuou virando as páginas até que finalmente outras fotos das mesmas crianças apareceram, mas mortas e mutiladas. Ela largou o álbum aterrorizada e correu para a porta com a outra chave. Ela conseguiu abrir e correr para a floresta, mas Christopher acordou com barulho e saiu atrás dela. Quase sem fôlego, Lucy tropeçou e caiu em um poço profundo. Ela olhou em volta e viu que estava cercada pelos cadáveres das crianças das fotos. Alguns eram corpos em decomposição, outros eram apenas esqueletos. Christopher chegou e a arrastou de volta para casa. Espero que você tenha se divertido com seus novos amigos. Você estará de volta com eles em breve. Ela pediu perdão e implorou por sua vida.
Vamos ver se você aprende a não colocar a mão onde não deveria. Ele pegou um machado e cortou um de seus braços. Ela gritava de dor e, para fazer ela se calar, ele ergueu o machado mais uma vez e bateu em sua cabeça, tirando sua vida. Após se livrar do corpo, ele se sentou no sofá e ligou a TV para assistir ao jornal. A polícia prendeu Alex como suspeito do desaparecimento de Lucy. E ele havia confessado o crime. Sem dúvida iriam atrás dele agora. Ele correu para o quarto para arrumar sua mala e sair de casa o mais rápido possível. Com tudo pronto, estava saindo de casa, mas encontrou o álbum de fotos no chão em frente à porta. Você é um homem muito mau. Você vai se arrepender do que fez conosco. Não pense que você vai escapar impune. Ele ouviu algumas risadas e, ao olhar para cima, viu os espíritos das crianças mortas, com Lucy na frente deles. De repente, começou a ouvir um som estridente e seus ouvidos começaram a sangrar. Ele saiu de casa gritando de dor e foi cercado por várias viaturas da polícia que chegaram para prendê-lo. Aos seus pés, ele os implorou: façam eles calarem a boca, por favor. Semanas depois, ele foi trancado em uma cela toda vedada e lacrada de hospício, vestindo uma camisa de força. De repente, ele ouviu risadas e tudo começou novamente. Lucy se aproximou dele. Seu rosto tinha apenas o crânio, seus olhos saltavam das órbitas e seus dentes eram afiados. Eu disse que não ia deixar você escapar impune. O restante das crianças o seguraram e ela abriu seu peito. Ela começou a arrancar suas entranhas enquanto Christopher se afogava em seu próprio sangue. Você consegue ouvir como eles riem? Um dia, a cidade acordou inundada de cartazes chamativos e coloridos anunciando a chegada do novíssimo Circo dos Fenômenos, que faria uma parada em sua turnê mundial. Seria uma única noite, uma única passagem, então gerou uma tremenda expectativa. A notícia se espalhou de boca em boca e todos queriam ver que maravilhas aquele espetáculo desconhecido traria. Estranhamente, a barraca empoeirada não foi instalada em nenhum lugar da cidade, mas em um terreno baldio no meio da floresta escura e solitária nos arredores, certamente para lhe dar um ar ainda mais misterioso. Mesmo assim, centenas de pessoas se deslocaram para lá e fizeram fila na entrada do portão fechado, impacientes para o início do espetáculo. Logo, um balconista sujo e encurvado, vestindo um macacão de trabalho, abriu a porta para eles e começou a cobrá-los para que pudessem passar. As pessoas se acomodavam o melhor que podiam nos assentos enferrujados, distribuídos em arquibancadas ao redor de uma pista pouco iluminada. O aspecto parecia mais um funeral em massa do que um show de circo. Atrás da cortina, um velho alto e imponente, vestido em um casaco, observava com um sorriso malicioso a entrada do público. Era o mestre de cerimônias. Esperou pacientemente que as arquibancadas ficassem cheias e, com um gesto para o seu assistente corcunda, começou a apresentação. Entrou no palco exultante, com um sorriso que brilhava tanto quanto sua jaqueta, e cumprimentou a plateia com ostentação e elegância. Sem mais artifícios ou truques, fez uma reverência e inaugurou o primeiro dos números. Por detrás das cortinas, surgiu a figura tímida e frágil de uma linda menina, que começou a cantar uma melodia alegre em sua perfeita voz. Seu cabelo era turquesa claro e balançava levemente para os lados. Não tinha pernas normais, mas andava sobre duas pernas de bode. O contraste era a delicadeza de seu canto e seus membros bestiais eram grotescos. Quando se retirou, o público não sabia muito bem como reagir. Houve tímidos aplausos, mas sobretudo um espanto geral. O mestre de cerimônias ficou encantado e, sem lhes dar descanso, apresentou o seguinte espetáculo. Dos bastidores, surgiu uma nova e macabra criatura. Era um personagem corpulento, vestido de palhaço, que tinha duas cabeças. Era difícil distinguir seus traços sob tanta maquiagem, mas dava para ver que eles tinham uma forte semelhança. Embora uma delas, que gritava de emoção, fosse um homem, enquanto a outra, que só chorava amargamente, era de uma mulher. Desta vez, o espetáculo deixou o público completamente congelado, e o palhaço se retirou no meio de um silêncio mortal. O mestre de cerimônias, orgulhoso e com o peito estufado, anunciou em um novo ato o número estrela da noite, Bloody Angel, o espírito canibal. A expectativa era máxima. As cortinas se abriram e uma enorme gaiola de ferro sobre rodas entrou no palco, empurrada pelo assistente. Dentro dela, nas sombras, estava uma jovem albina, com a pele pálida e cabelos ruivos, que olhava as pessoas ao seu redor com rejeição e rancor. O maestro abriu a jaula e a levou para a luz, onde se pôde ver que estava presa por uma focinheira e correntes que pendiam suas mãos e pés.
Vendo sua aparência debilitada e lamentável, o público ficou intrigado. Inclusive, alguns não conseguiram conter o riso. O maestro a virou e levantou sua camiseta para mostrar suas costas. Dela pendiam 2 deformidades, uma espécie de asas de osso. Aquilo parou imediatamente as risadas, mas o senhor, sorridente e confiante, não parou por aí. Removeu a focinheira da garota e separou seus lábios com extremo cuidado para mostrar seus dentes. Eram incisivos e afiados, como os de um lobo. Um murmúrio de espanto percorreu a arquibancada e a garota sentiu as centenas de olhos fixados nela, olhando-a com um misto de pena e desgosto. Isso despertou uma imagem em sua cabeça que havia enterrado há muito tempo. A de uma vida anterior, perfeitamente normal, com família, amigos e uma existência plena. Os flashes em sua mente continuaram com ela visitando o circo e deixando o show mais cedo porque o que ela viu foi muito desagradável. De repente, braços que emergiram da escuridão a seguraram, prendendo-a naquela maldita jaula. O seguinte foi ainda mais embaçado e confuso. Cenas de espancamentos brutais e humilhações, tudo para fazê-la esquecer quem ela era e introduzi-la à sua nova personalidade, a de uma selvagem canibal. Imagens de operações cirúrgicas em uma maca suja, mutilações com produtos químicos para torná-la o que é agora. E no final, uma dor infinita que havia desaparecido, substituída por um apetite insaciável por carne humana. Sem que o maestro pudesse reagir, a jovem canibal se virou e puxou com força, se libertando de seu capturador. Atacou o homem, mordendo avidamente seu rosto e devorando metade, enquanto ele ainda estava vivo e seus gritos de dor foram afogados pelo sangue. O público ficou em choque ao ver aquela horrível cena. A garota rapidamente se libertou das correntes e se lançou sobre eles, atacando os que estavam mais próximos, sem qualquer hesitação. Os gritos e prantos ecoaram debaixo da tenda empoeirada, enquanto as pessoas corriam em todas as direções. Alguns conseguiram salvar as suas vidas com ferimentos graves e membros mutilados. Outros não tiveram tanta sorte e foram devorados pela garota de cabelos ruivos. O maestro, quase morto, foi um dos poucos que conseguiu escapar de suas garras. Mas o restante das aberrações do circo foram devorados até os ossos por sua antiga parceira de palco. Uma vez terminada a festa, a jovem albina se afastou daquele sinistro lugar, deixando um rastro de pegadas sangrentas na poeira do chão. Yuki Onna tem a aparência de uma jovem mulher de grande beleza, alta estatura e cabelos compridos. Mas seus olhos podem causar um verdadeiro terror só olhando para eles. E sua pele é muito pálida, tão pálida que parece quase transparente. Normalmente usa um kimono branco, mas em algumas lendas, ela também aparece nua, deitada na neve, com seu rosto e o cabelo como o único contraste ao seu redor. Quando se move, flutua sobre a neve sem deixar pegadas, e alguns até dizem que não tem pés, uma característica comum de muitos yokai. Se sentir ameaçada, pode desaparecer se transformando em uma nuvem de neblina ou neve, já que está associada ao inverno e a este tipo de paisagem nevada, e muitas vezes aparece nessas condições. Quanto à sua origem, parece ser o espírito de uma mulher grávida que congelou até a morte na neve. É por isso que às vezes se manifesta segurando uma criança em seus braços. Outras versões dizem que se trata de uma princesa da lua, que, cansada da sua vida no céu, desceu durante uma queda de neve para explorar a terra e depois não soube como voltar para casa. Sua natureza é má. Hipnotiza os viajantes exaustos de lutar contra a tempestade com sua beleza e usa seu hálito gelado para acalmá-los e fazê-los dormir até perderem a consciência e se transformarem em estátuas de gelo. Às vezes simplesmente faz com que fiquem desorientados e morram perdidos na neve. Mas em outras lendas aparece como um personagem muito mais agressivo. Entra nas casas das pessoas derrubando a porta com uma rajada de vento para matá-las enquanto dormem. Inclusive, de vez em quando adota a forma de um súcubo, ou demônio feminino, para seduzir homens fracos e com um beijo lhes tira a sua força vital. Como vocês podem ver, tem múltiplas manifestações e dependendo para onde vocês viajem no Japão, ouvirão diferentes versões. Na província de Niigata, diz que sequestram crianças. Em Iwate e Miyagi, diz que roubam almas. Em Ibaraki, diz que empurram homens que as ignora do penhasco. Em Aomori, recebe o nome de Ubumi, e pede aos viajantes que segurem seu bebê, que é tão pesado que a pessoa não pode se mover e morre congelada. E Yuki Onna é um dos personagens mais clássicos da cultura japonesa. É comum vê-la aparecer nas mais populares franquias de mangá, animes e videogames, como Crayon Shin-chan, One Piece, Hana ou Final Fantasy. Mas Yuki Onna também tem um lado piedoso, como mostra a história mais popular encontrada no livro de compilação Kwaidan, do estudioso da cultura oriental Lafcadio Hearn. Numa noite de inverno,
Minokichi e seu mestre Mosako estavam voltando para casa após uma longa viagem. O último obstáculo restante era atravessar o rio. Mas quando chegaram, ficaram surpresos ao descobrir que o barqueiro não estava lá, e o tempo ruim os obrigou a passar a noite na cabana do barqueiro. Mosako desmaiou, mas seu jovem discípulo demorou para dormir devido ao som da geada que batia na porta. Quando ele finalmente conseguiu, uma rajada de vento e neve que soprou contra seu rosto o despertou novamente. Minokichi abriu os olhos e descobriu que a porta havia aberto a uma bela jovem mulher de cabelos compridos e um kimono branco impecável se inclinava sobre seu mestre, beijando-o com seus lábios azuis. Se virou também e se lançou sobre o jovem, que tentou sem sucesso resistir. A mulher ficou o olhando e sussurrou com seu hálito gelado que pretendia fazer com ele o mesmo que havia feito com seu mestre, mas que devido à sua juventude e beleza, pouparia sua vida. Com a condição, no entanto, de nunca contar a ninguém o encontro, caso contrário, morreria na mesma hora. Quando desapareceu, Minokichi tentou acordar o senhor, mas seu corpo estava frio e rígido como gelo. Após um ano, o inverno voltou, e um dia, quando Minokichi estava voltando para casa, conheceu uma bela garota chamada Yuki, que estava a caminho do vilarejo para trabalhar como empregada doméstica. O jovem foi cativado por sua beleza e não hesitou em levá-la para sua casa. Logo depois, se casaram e Yuki deu à luz 10 lindas crianças. Todas elas surpreendentemente tinham a pele mais pálida que o normal. Uma noite, quando Yuki estava costurando pela luz de uma lâmpada, Minokichi observou seu rosto e confessou que lembrava de uma figura que havia visto anos atrás, um espírito do além que tirou a vida do seu mestre com seu hálito gelado. Ao ouvir estas palavras, Yuki de repente parou suas tarefas e um sorriso horrível apareceu em seu rosto. Se aproximou lentamente de Minokichi, com sinistras gargalhadas, transformando-se em fantasma, e o reprovando por quebrar sua palavra. Seu maldito! Se não fosse por nossos filhos, eu te mataria agora mesmo! Lembre-se disso! Se eles alguma vez reclamarem de você, eu saberei! E em uma noite gelada, quando a neve cair, eu virei para você e te matarei! De repente, o espírito tornou-se uma névoa pálida e subiu pela chaminé para nunca mais voltar. Tudo começou com outra viagem de acampamento em família. Meu irmão Andy, meus pais, minha tia Laura, meu tio Ben e eu sempre planejamos uma aventura anual para acampar nas montanhas próximas. A cada ano gostávamos de ir um pouco mais alto e um pouco mais longe. Chegamos e montamos a barraca em uma planície coberta de grama. Era bastante agradável e tranquilo. Parecia inacreditável que estávamos a apenas alguns quilômetros da vida urbana. A única parte que não gosto nessas viagens é que não há banheiro. Então, se você precisa de um pouco de tranquilidade, precisa levar uma pá e esperar para que não seja picado por eras venenosas. Estava anoitecendo e tínhamos tudo pronto. O fogo crepitava na fogueira. Fiquei com vontade de fazer xixi, então disse à minha mãe que iria até a floresta. Mas não se afaste muito, o jantar está quase pronto. Disse a minha mãe, e eu assenti com a cabeça de longe. Fui para a exuberante floresta e fiz minhas necessidades. Assim que terminei, puxei as calças e comecei o caminho para voltar. Mas, quando estava prestes a sair, vi algo de rabo de olho. Virei a cabeça e, em um lago, poucos metros de distância, estava uma garota. Fiquei curioso, então decidi me aproximar. Ela tinha cabelo preto comprido e bagunçado, preso em 2 rabos de cavalo. Não parecia muito mais velha do que eu, tinha cerca de 13 ou 14 anos. Estava usando um vestido preguiado rasgado, mas sem sapatos, suas pernas estavam cobertas de arranhões. Ei! Eu a cumprimentei, me aproximando dela. Aos poucos se virou para mim, tinha uma franja preta que cobria metade do seu rosto. Meu nome é Rubin, e sorri. Qual é o seu? Uma névoa a envolveu enquanto ela permanecia em silêncio. Apenas podia ver as árvores ao redor, ao ouvir sussurrar. Lulu. Lulu? É diferente, mas é um nome lindo. Onde você mora, Lulu? Olhei ao redor, era difícil ver alguma coisa, além disso já estava quase noite. Eu posso levar você, se quiser. Murmurou, pegando minha mão. Sua pele era lisa, mesmo com os arranhões, mas estava muito fria. Fiquei paralisado por alguns segundos, não sabia se deveria ir com ela ou não. A olhei novamente, me deixei levar e a segui. Descemos uma trilha de terra que estava entulhada de folhas secas e caídas. Naquele momento até reparei nela, e não no fato de que caminhávamos às cegas no nevoeiro. Ela conseguiu nos levar a uma velha casa abandonada de 2 andares, onde a névoa era ainda mais densa. Nos sentamos na varanda olhando para a escuridão. Você não tem medo, sabe, de morar aqui sozinha na floresta? Ela abraçou seus joelhos machucados e manteve os olhos escondidos. Na verdade, não. Mesmo com homens altos, assassinos e monstros de 4 patas, nunca fico com medo. Ninguém me visita mesmo. Explicou baixinho. Sua resposta me surpreendeu, pois em um momento pensei que estava louca, mas parecia que já estava morando ali há algum tempo. Mas de onde você é? De um lugar distante e escuro. Eu não gosto muito da escuridão. Coisas ruins acontecem lá.
Ela tremeu por um momento e logo depois ficou em silêncio. Por que você está cobrindo o rosto? Lhe perguntei depois de sentir um arrepio. Quero te ver. Eu não gosto que as pessoas vejam meu rosto. Outro silêncio misterioso ficou no ambiente, então aclarei minha garganta. Quando você acha que a névoa irá embora? Tenho que voltar para o acampamento antes que meus pais se preocupem. Olhei para ela e ela se levantou. De repente senti algo estranho nela. Uma sensação triste e demoníaca me dominou. Você está com fome? Ela perguntou caminhando em direção à porta. Sim, me levantei pronto para segui-la para dentro da casa. No interior tudo estava muito bem cuidado. As janelas estavam limpas e o sofá parecia confortável. Havia luzes acesas na parte da cozinha. Me sentei no sofá. Ela entrou na sala com uma tigela de sopa e uma colher de prata brilhante. A colocou no meu colo e foi buscar um guardanapo. Depois desapareceu subindo as escadas. Me sentei sozinho para tomar a sopa. Estava doce e quente e me fez bem. Comi pensando nos meus pais. Já estava há muito tempo fora, mas não tínhamos ido muito longe do acampamento. Não deveria escutar meus pais gritando meu nome? Serei capaz de ouvir daqui. Embora tudo tenha ficado estranho desde que a névoa apareceu. Fiquei satisfeito depois de comer a sopa e em seguida fiquei com sono. Coloquei o prato e a colher na mesa e deitei no sofá. Só conseguia pensar na garota. Onde ela estava? Adormeci. Fui acordado na calada da noite por um grito alto que veio do porão. Me levantei do sofá e olhei ao meu redor. Só se ouvia o rangido das tábuas de madeira. Olhei para a mesa, mas os pratos não estavam mais lá. Acho que Lulu os levou. Fechei os olhos de novo, estava com muito sono. Estava quase dormindo quando de repente me assustei novamente com um grito. Desta vez, tive certeza de que não estava na minha imaginação. E se Lulu estivesse em perigo? Eu precisava ter certeza de que estava bem. Não podia suportar que algo ruim tivesse acontecido com ela. Então comecei a olhar por toda a casa procurando o porão. Quando agarrei a maçaneta, um calafrio assustador percorreu lentamente meu corpo. Não queria abri-la, mas segui em frente. Atrás da porta estava escuro. Tive que descer uma escada. Cobri meu nariz, um cheiro horrível me invadiu. À medida que descia, o mau cheiro ficava cada vez mais forte. Meu estômago começou a se embrulhar e os meus olhos a lacrimejar. Fedia podre. Encontrei um interruptor e acendi. O porão agora estava totalmente iluminado. No canto do porão havia outra porta coberta de mofo. Lulu! Gritei olhando ao meu redor. Não houve resposta. Onde ela poderia estar? Lulu! Gritei mais alto, com mais impulso do que antes. Agarrei a maçaneta da porta do canto e abri. Lulu! O que vi naquele quarto me fez vomitar. Havia um quarto inteiro de corpos apodrecendo, em decomposição. Havia homens e mulheres estendidos sobre o chão. Todos tinham algo em comum. Nenhum deles tinha olhos. Havia apenas as órbitas vazias, olhando através de mim. Não podia suportar aquilo. Me virei e lá estava Lulu. Seus braços e pernas estavam cobertos de sangue. Fiquei horrorizado. Desejava que tudo aquilo fosse um pesadelo. Que nada fosse real. Você já viu muita coisa. Ela olhou para mim e balançou os cabelos, os tirando para revelar seu rosto. Ela não tinha olhos. Seu rosto... Rapidamente me virei e tropecei em algumas ferramentas que estavam jogadas no chão. Tocou meu rosto suavemente com a sua mão. Você não pode ver os meus olhos agora, disse ela com um pequeno sorriso. Mas eu os tenho. Eu paralisei, meu coração estava batendo muito forte. Eu mal conseguia respirar. Lulu tirou todo o cabelo do seu rosto, o manchando com o sangue das suas mãos. Consegue ver? A pele ao redor das órbitas começou a rasgar e sangrar. Parecia tão triste, tão magoada. Agora que você viu... Estendeu a mão para mim e eu a golpeei. Afaste-se de mim! Não me toque! A empurrei e desajeitadamente desci pelas escadas escuras. Ela me seguiu. Você viu muita coisa! Repetiu enquanto me seguia. Me dê os seus olhos! Olhei para trás, estava na varanda. Continuei correndo até que tropecei em um galho e caí de uma pequena montanha. Bati meu braço contra uma pedra e gritei de dor. Ela apareceu na minha frente. Colocou as mãos a poucos centímetros do meu rosto. Lhe dei um chute e fugi. Não parava de gritar, dizendo para que eu lhe desse meus olhos, e me seguiu correndo. O sangue jorrava do pequeno corte no meu braço. Foi então que percebi que estávamos de volta ao lago onde tinha visto pela primeira vez. Isto significava que meus pais não estavam muito longe. Corri rápido até chegar ao acampamento. Minha família ficou assustada. Eu estava atordoado e cansado. Vi minha mãe. Ela parecia tão preocupada. A névoa havia desaparecido e estava salvo agora. Desmaiei. Acordei em um hospital com a minha mãe ao lado da minha cama. Estava com o braço engessado. Ela se inclinou para beijar minha testa. Estou tão feliz que você está bem. Você saiu por 5 minutos para ir ao banheiro e voltou com o braço quebrado e machucado. Pode explicar o que estava fazendo? 5 minutos? Apenas 5 minutos? Eu havia saído apenas 5 minutos? Mas a garota, a névoa, a casa e os corpos... Havia sido um sonho? Querido, do que você está falando, filho? Não há nenhuma casa na área. E ontem não havia neblina na montanha. Eu tinha certeza de ter visto a névoa e a garota. Havia tocado minha mão, me deu comida e os
Os corpos! O que estava acontecendo comigo? Tive alta do hospital e finalmente fomos para casa. À noite a névoa reapareceu, mas não me parecia estranho. Era normal naquele local. Coloquei o despertador, fui para a cama e fechei os olhos. A casa estava em silêncio. A imagem da garota estava clara na minha mente. Respirei fundo quando ouvi um estranho sussurro. Me dê os seus olhos. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!